18, nós vamos estar passeando, mas vamos ler o nosso textual, Lucas 17, 20 e 21. Qualquer irmão pode ler. 20 e 21. E interrogaram pelos fariseus sobre quanto havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com uma aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está em nós. Glória a Deus, né? Que bom que o reino de Deus está dentro de nós. E nós vamos nesse dia, nessa manhã, estar meditando sobre esse tema tão simples e tão complexo ao mesmo tempo, né? Que é ser ou ter. O que é mais importante? Os objetivos dessa lição de hoje é para nós estarmos analisando essa questão, a questão da humildade, da importância do seu ter, da importância do reino de Deus, onde ele está, onde nós devemos cultuar a Deus e como devemos estar observando a existência desse reino e como ele se formou, como ele se forma, onde é que ele está. O próprio versículo que nós lemos, ele já nos dá essa resposta, né? Que ele está dentro de nós. Glória a Deus. Todos nós aqui que já aceitamos a Jesus, nós temos conhecimento de como se dá a chegada a este reino, ou a chegada deste reino até nós, porque ela vem através, primeiro, do convencimento, que é o Espírito Santo que nos dá, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós declaramos a Jesus e reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós e assim passamos a fazer parte deste reino, e este reino passa a fazer parte de nós. É uma coisa muito complexa que para nós é simples, porque nós já cremos, nós já aceitamos e já estamos vivenciando essa experiência. Mas a gente nota, quando a gente vai conversar com as pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo como Salvador e como Senhor, que elas não entendem. É como o apóstolo Paulo fala, né? É que a mente está cauterizada. A gente está falando, e a gente nota que as pessoas não estão entendendo como é este reino. Que reino é esse? Porque o reino, ele é invisível e nós estamos acostumados a ver. E o que tudo que a gente vai querer, a gente quer pegar, aí a gente olha, viu a roupa lá na vitrine, não, mas tira ali da vitrine para eu ver, por favor, pega ali da prateleira, porque eu quero pegar. Nós estamos acostumados a ter, a pegar coisas materiais. E se nós, que somos espirituais, temos essa limitação, imagine quem ainda não teve essa experiência com Cristo, desse reino que ele é invisível, mas que ele está em nós. Então, a partir dessa questão, nós vamos analisar o seu ter. Aí eu gostaria de fazer a primeira pergunta para os irmãos. Para ser feliz, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter poder, eu preciso ter beleza, eu preciso ter coisas. O que é que os irmãos acham? O que é que precisamos para ser felizes? Essa questão do ter, ela é importante? Até que ponto? Podem falar isso. Eu sei que vocês estão aí, ó. Saiu fumacinha aqui. O professor também vai falar aí. Tá, fala, professor. Como foi tudo pro fundo, por meio da professora. Nada, professor. Todo mundo quer pescar lá no fundo. Eu vou falar, minha opinião. Não ter é consequência do ser. Certo? Bom, a gente precisa ser. Viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, além de uma pessoa, Jesus. Então, independente das nossas circunstâncias, daquilo que a gente tem, a gente não necessariamente agora vai ser infeliz por conta dessas coisas. Mas quando a gente é, o ter acaba sendo a consequência. Então, a gente já aceita a convivência de Deus. Tudo mais que seguirá ao segredo. Eu acho o seguinte, que o ter é importante, mas a gente não deve ter, digamos,
ter como essência da nossa vida, como prioridade da nossa vida. Porque a partir do momento que a gente tem uma coisa, se você for viver somente por ter, quando você obtém aquela coisa, a tendência do ser humano, que ele não é preenchido pelo Espírito Santo, o vazio dele não vai ser preenchido pelo ter, né? Então ele vai querer sempre uma coisa a mais. Você vê que o próprio homem, e a gente que trabalha com público e de uma certa maneira com vendas, a gente vê o seguinte, que quando você quer vender alguma coisa, por exemplo, claro que o objetivo não é somente esse, né? Mas você tem que, às vezes, criar uma necessidade na pessoa que ela nem sabe que tem, né? Que você despertar, digamos assim, entre aspas, uma cobiça, uma necessidade que a pessoa não tem. E a partir do momento que aquela pessoa adquire ou tem aquela coisa, ela só é feliz, digamos assim, naquele momento, porque depois ela vai querer outras e outras e outras coisas. A partir do momento que se você não seja importante, né? Todos nós queremos ter alguma coisa, né? Mas, como o senhor mesmo diz, a questão da segurança, de pegar uma coisa que é factível. Mas o mais importante que eu vejo é que você tenha, digamos assim, o preenchimento do Espírito Santo dentro de si. Isso mesmo. Então, até que ponto o desejo de ter, ele prejudica o ser? Entendeu? Essa é uma pergunta. Até que ponto o desejo de ter prejudica o ser? Quando colocamos o ter em primeiro lugar. É pecado ter? Não. É pecado ter? Colocar o coração no ter, né? Então, nós já vimos muitas experiências de pessoas que têm. Observemos os nossos patriarcas. Foram pessoas que tiveram muitos bens, né? Mas Abraão era um homem rico, muito rico. Ele tinha uma grande parentela, ele tinha um grande patrimônio, mas ele não colocou o seu coração nele. Ele agiu pela visão da fé. Ele creu naquilo que Deus falou com ele. Então, até que ponto o desejo de ter prejudica o ser, se nós colocarmos essa questão do ter em nosso coração como prioridade, como Deus. Quando Jesus estava ensinando as lições para nós, os discípulos foram os primeiros alunos, mas nós continuamos aprendendo essas lições, né? Quando ele colocou essa primeira lição, olha que ele não disse assim, cuidado com o conhecimento, você pode ter conhecimento demais e colocar o conhecimento acima de Deus. Ele foi deixando que outras coisas que são importantes para o homem ficassem em segundo plano. A coisa mais importante que Jesus alertou foi para essa questão do ter, porque ela acaba influenciando tudo o mais em nossas vidas. E às vezes, principalmente no interior, parece que quanto menor a cidade, mais isso. Pessoas querendo se afirmar pela formação ou pelas posses que tem, né? Sim. A gente já morou em cidade menor do que Itabuna e uma criança fazer uma coisa muito errada na escola, ser repreendida pela professora, era uma escola particular, e a mãe foi lá e ela disse: você sabe com quem você está falando? Ele é filho do doutor fulano de tal, um arqueologista mais famoso. E ela pensou que porque o filho dela era filho de um homem influente, ele podia humilhar a zeladora da escola, né? Então ela estava ensinando para ele que quem tem posses pode humilhar quem não tem. E pessoas que quando perguntam: quem é você? A pessoa diz: eu sou formada nisso, naquilo, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Ela está presa só no texto, ela não sabe quem é ela como pessoa, né? E era sobre isso que Jesus falou, porque quando a gente vê em nenhum lugar Jesus falou que ele falou para o jovem rico: vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, depois vem e siga-me. A Bíblia diz que ele saiu triste porque ele amava tudo que ele tinha. Não tem nenhum outro texto na Bíblia que Jesus tenha confrontado alguém sobre isso. Ele dizer: vá, venda tudo, porque Jesus sabia que o coração daquele jovem estava nas costas. Tanto é que ele saiu triste e não seguiu. Sim, exatamente. Então o pecado, o erro, não está no ter, está no amar
Acima de tudo, o ter. Né? E quais os valores devem priorizar as escolhas do que fazemos? O que deve ser prioridade em nossas vidas? Ainda falando sobre essa questão da cidade pequena, né? Eu sou de uma cidade pequena, sou filha da região Cacaueira, e onde a separação entre os ricos e pobres, ela era muito visível na minha cidade. Hoje, com a crise do cacau, não é mais, porque quem tinha muito poder através do cacau perdeu com a crise. Né? Muitos se suicidaram, muitos não souberam lidar com aquela crise, e foi uma coisa assim trágica. Por quê? Porque aquelas pessoas viviam em valores daquilo que tinham. E eu sou da área pobre de uma comunidade onde existe em todo lugar ricos e pobres. E eu me lembro que a minha tia, como meus pais moravam na roça, e eu para estudar precisei vir para a cidade, morar com meus tios, meus avós, e minha tia era muito rigorosa, principalmente conosco, né, a ala feminina da casa, e ela ficava falando, cuidado com vocês, quando a gente foi ficando mocinha, não vai namorar com aqueles meninos da sociedade, que seriam os meninos da rica, dos fazendeiros, né? Porque eles só querem abusar das moças pobres, né? Denegrir a imagem delas e depois abandoná-las. Existia um apartheid, né? Entre ricos e pobres, e essas pessoas realmente tinham esses valores do ter, de se impor pela força, pelo poder, pelo nome, e pessoas que não cultivavam o saber, não cultivavam a questão espiritual, e tanto é que quando elas perderam o ter, elas se acabaram, porque não tinham outros valores. E sobre isso que a lição de hoje quer chamar a nossa atenção. Nessa parábola do rico e Lázaro, que está aí no capítulo 17, de 9 a 31. Lázaro é 16. É 16. 19 é 19 é 31. Foi a referência que estava lá no texto que estava errado, e eu coloquei do jeito que estava. Então, como o texto é um texto longo, e todos nós conhecemos, né? Vamos ver que lições nós tiramos desse texto para a nossa reflexão de hoje relativo à fé. Né? Vamos ver quais são os valores que nós vamos abstrair desse texto, dessa parábola, relativos à fé. A primeira coisa que a gente tem que analisar, e que tem tudo a ver com a nossa lição, é que a humildade do rei que se fez servo. A coisa mais importante, irmãos, para a nossa fé, para desenvolver a fé, pensemos o que é fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se vê. Então, se a gente sabe o que é fé, para se ter fé, é preciso ser humilde. Qual o nosso maior exemplo de humildade? Jesus. Porque Deus, Ele é Deus, e Ele era Deus desde a formação do mundo, porque Ele estava com Deus, e Ele se despiu da sua condição de Deus, de rei, e veio habitar entre nós. Eu sempre digo que cada um de nós sabe exatamente quem nós somos. E Deus deixou a sua glória e veio habitar entre nós. Se tornou como nós somos, com as nossas limitações, com a diferença de que Ele não pecou. Então, o maior exemplo de humildade é Jesus. Esse texto nos fala sobre fé e sobre humildade. O segundo
segundo exemplo, o segundo aprendizado que nós temos nesse texto é valorizar o ser em vez do ter. O que foi que o rico valorizou? Valorizou o ter. O que foi que ele obteve com os valores que ele cultivou durante a vida dele todinha? Então, o ter, o não ter humildade e o ter amor aos bens, ele afasta o homem de Deus. Ele faz com que a pessoa não tenha a fé necessária para ver aquilo que não se está vendo hoje. Porque o céu a gente só vai chegar até lá pela fé. E se nós não tivermos fé, nós não chegaremos lá. E para ter fé, precisamos ser humildes e seguir o exemplo de Jesus Cristo. É um passo a passo, né? E aí, já falando sobre humildade, a humildade ela é a essência do amor. O amor é uma coisa muito complexa, porque ele é uma reunião de várias ações. O amor não é um sentimento. O amor são ações que se somam e que se completam entre si e que fazem com que aquela pessoa seja praticante do amor. A forma como nos ensinam sobre amor, ela é uma forma errada. Porque quem nos ensina sobre amor é a palavra de Deus. E ensina da forma correta como nós devemos praticar. Então, humildade é a essência do amor. Vamos ver. Jesus, nesse contexto que nós estudamos aí no capítulo 17 e 18 de Lucas, ele estava a caminho de Jerusalém. Quando Jesus entrou em Jerusalém, todos aclamaram a ele com rei. E aí tiraram suas vestes, colocaram como tapetes e pegaram ramos e aclamaram e cantaram como... Aí eu fiquei pensando, comparando como um candidato hoje, quando ele está no pleito eleitoral. Ele chega numa cidade, tem aquela música para receber, tem aquela multidão, todo mundo aclamando, porque um dia aquele candidato vai chegar ao poder, não é? E todos almejam que ele chegue ao poder, cada um com seu interesse próprio. Jesus era o rei e eles estavam almejando que ele chegasse ao poder. Qual era o objetivo dos judeus? Jesus chegando ao poder? Do jugo de Roma. Eles queriam um grande libertador, assim como Moisés foi o libertador do povo do Egito. E eles queriam que alguém chegasse ali e libertasse ele daquela condição que eles estavam subjugados por Roma. Aí Jesus entra na cidade como um rei, aclamado como um rei. Mas qual foi o trono que ele adquiriu? A cruz. Aquilo trouxe uma grande decepção, inclusive para seus seguidores. Porque o que é que eles esperavam? Eles esperavam um rei. Eles esperavam um rei que lhes desse coisas. Um rei que lhes desse um reino palpável, um reino visível, um reino de poder sobre a terra. Essa era a expectativa quando Jesus estava a caminho de Jerusalém. O reino dele seria estabelecido, mas o que vimos foi que a unção sobre ele não foi um trono de poder humano, mas foi uma cruz. Porque ele queria nos trazer, nos mostrar, nos ensinar e nos constituir como pessoas que fazem parte do seu reino. Só que este reino é invisível. Esse reino está muito além desse tempo que a gente vai passar aqui na terra. Porque em estar em nós, ele vai se perpetuar para a eternidade. Ele é muito maior do que aquele reino que subjugava os judeus naquele momento. Porque Roma passou. E todos os reinos do mundo passaram. E o que está hoje constituído também passará.
mas o reino que está em nós, ele é eterno. Ele não vai passar. Então, para chegar a este reino, nós precisamos ter, mas ter humildade, para receber por fé este reino. E o que significa para você ser humilde? O que significa para você ter humildade? Vocês já observaram como as pessoas distorcem essa palavra? Acha que humildade é semblante, sabe, vestido assim, sabe, farinha, mansinha. É ser pobre de coisas materiais. São os lobos no meio do povo de Deus. Sabe, vozinha mansa, que tá tudo certinho, tudo não é isso. A humildade, eu acho que é bem relacionada a você e a sua intimidade com Deus, naquilo do seu dia a dia, no seu. Eu penso. Nada a ver com essa humildade que você está falando para mim. Exatamente. E nem esse nome tem pobreza material também. Não, também. Porque a gente diz assim, fulano é humilde. Porque tem medo de dizer assim que fulano é pobre, ou que eu sou pobre. Sim. Porque é como se a gente estivesse humilhando, mas não é. Porque a humildade tem a ver com uma disposição espiritual de não se considerar superior ao outro, assim, que vem da palavra humus, né, que é rente ao chão. O humilde é aquele que tem a cara no chão, que ele não está com o nariz empinado, olhando para todo mundo de cima. Então, humildade é isso, porque nós podemos ver alguém que tem poucos recursos materiais e que é orgulhoso, muito, que tem um rei na barriga. E podemos ver alguém com bastante posses e que é uma pessoa simples, humilde. Então, não tem a ver com o poder aquisitivo. É uma disposição interna do espírito, é como eu me vejo em relação aos outros. E a gente confunde muito no português. Fulano é humilde. Nem sempre. Nem sempre. Não podemos taxar, não, fulano tem dinheiro, fulano é soberbo. Nem sempre. Às vezes a gente pode se confundir. Eu tenho muita facilidade em falar assim, eu sou pobre. Aí eu sou corrigida. Sempre que eu falo isso em público, eu sou corrigida. Aí, às vezes você fala assim, pobre é o diabo, não faz assim não. Várias pessoas me corrigem, né? Porque pobre é aquele que não tem bens materiais. No sentido, no contexto lato da palavra, é que não tem bens materiais, né? Aí, eu conheço muitos pobres, arrogantes e orgulhosos. E às vezes a gente quer ajudar e a gente não consegue por causa do orgulho dessas pessoas. Não é? Muito difíceis de serem ajudados. Está doente e você quer dar um banho e a pessoa não aceita, não é? Porque é orgulhoso. E existem várias situações de pobres orgulhosos. E eu não conheço muitos ricos, né? Mas eu conheço várias pessoas que têm posses e que são humildes. E que são pessoas acessíveis. E que são pessoas que são abençoadoras. Então, tenhamos cuidado quando a gente analisar essa questão da palavra humilde. O Judeste. E essa questão da humilhação também é o ato de submissão. A gente tem muita dificuldade em até de nos submeter a Ele. Então, quando você se submete a Deus, você submete a sua palavra, domina nele, porque Ele determinou as nossas vidas, você começa a entender, se deixar essa ordem. E me humilhar, e submeter à vontade de Deus. E não me achar superior ao outro lado, porque nós não somos. A gente chega exatamente isso. Ter fé pequena tem um grande potencial em si mesma. Por quê? Porque quando Jesus falou que a fé dos discípulos elas eram menor do que um grão de mostarda, que era o menor grão daquela época, né? Ele queria dizer que se nós tivermos uma pequena fé e formos humildes, nós podemos conseguir grandes coisas pela humildade e por ter fé. Aí como se chegar até lá, né? A fé desses discípulos, como é que foi criada? Quando Jesus deu esse ensino para eles, eu quando estava lendo esse texto, fiquei pensando assim, da profundidade, da didática de Jesus. Porque Jesus tinha pouco tempo para ensinar. Eu usava, aí como eu já fui professora, eu sei como era difícil a gente ensinar sem
devidos equipamentos, né, de trabalho. E como eu sou servidora pública, sei também como é difícil ser servidora pública sem ter todos os instrumentos de trabalho. Aí a gente recebe uma tarefa a cumprir, recebe a cobrança da comunidade e a gente não tem como dar conta, aquilo nos frustra e por isso existem muitos servidores públicos de todas as áreas doentes psicologicamente. Aí o psicólogo abate o físico e fica doente fisicamente também, tudo é uma consequência. Mas Jesus, ele teve o cuidado com a didática e usar os instrumentos que ele tinha para que aquelas pessoas entendessem naquele momento, né? E as parábolas são um exemplo disso que ele usava. E eu amo a Jesus porque ele se mostra para nós da forma como a gente pode entendê-lo, com todas as nossas limitações, né? E da forma como a revelação pode chegar até nós, cada um dentro da sua capacidade de entender. O certo é que Deus nunca nos deixa ignorantes acerca da sua palavra e acerca do que Ele quer para as nossas vidas, porque Ele nos fala. Aí, às vezes, tem pessoas, eu estou falando com conhecimento de causa, porque eu venho de uma origem pentecostal, e eu noto que hoje já se melhorou muito essa questão, mas a ala pentecostal, ela não priorizava muito essa questão do aprofundamento no estudo da palavra. Ela se preocupava mais com o testemunho de vida, com aquilo que o outro ia falar em nome de Deus, né? Sobre revelações que uma pessoa estava dando e que nem sempre aquela revelação estava de acordo com a palavra. Então, Deus, Ele revela através da sua palavra para nós, quando a buscamos, e Ele nos dá o entendimento de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Então, nós não devemos nos preocupar, porque o professor Adervan tem uma grande cultura e um grande conhecimento bíblico, então ele tem mais fé em Deus, ele tem mais conhecimento de Deus, ele tem mais sabedoria, ele tem mais tudo. Mas se eu sou uma pessoa analfabeta, Deus vai falar comigo da mesma forma que Ele fala com uma pessoa analfabeta. Porque na hora que o professor Adervan estiver aqui na frente ensinando, eu sou analfabeta, eu não sei ler, mas Deus está usando ele para falar ao meu coração. E o Espírito Santo vai interpretar aquilo que eu preciso aprender para ter fé. Para isso, nós precisamos ser humildes e querer ouvir de Deus e aprender de Deus. Essa lição de hoje não é só sobre o ter de coisas materiais, é também sobre o ter fé para alcançarmos aquilo que precisamos para a vida eterna. Olha, Jesus usou o ensinamento dele para de forma profunda tocar o coração dos seus discípulos. E ele conseguiu. E qual foi outra forma? A amizade, a identificação com Jesus. Eles andaram com Jesus. O que é andar com Jesus? É estar todos os dias, é ouvir os ensinamentos e praticá-los. Vamos traduzir isso para hoje? O que é adquirir os ensinos de Jesus? Estudar. O que nós estamos fazendo aqui, fazendo na nossa casa, Jesus, né? Diariamente. Então, isso é aquilo que Jesus está fazendo com os discípulos, para que eles tivessem fé. Ensinamentos. Segundo, identificação com Jesus, mestre, amigo, companheiro, aquele que anda junto. Como é que a gente pode ter isso hoje? Através da... Então, estudo da palavra e oração é igual a ter fé. Amém. Certo? Essa é a fórmula para se adquirir o reino de Deus, para
alguém chegar para você e lhe disser de outra forma, não creia, porque essa foi a forma que Jesus ensinou para os seus discípulos: andar com Ele, estar com Ele, ter amizade com Ele e ouvir os seus ensinos e praticá-los. Amém. Aí eles praticaram a humildade, porque estavam sendo dependentes, não é? Reconhecendo a sua limitação, eles foram humildes e eles obtiveram fé. Agora vejam, irmãos, como essa fé foi importante na vida daqueles homens, a tal ponto de que eles se tornaram tochas de fogo. No dia de Pentecostes, eles receberam poder. E depois veio a perseguição. Aquela perseguição não foi por acaso. Foi para expulsá-los, porque ali estava muito bom, todo mundo juntinho, de casa em casa, partindo pão e oração, não é? E ali estava bom, e aí veio a perseguição para expulsá-los. E eles saíram de dois em dois, em todo lugar que eles chegaram com tochas acesas, que incendiavam poderosamente a vida das pessoas que estavam perto deles. Isso foi uma consequência do ensino de Jesus, do relacionamento com Jesus e do poder que eles receberam do Espírito Santo. Fizeram com que eles proclamassem o Evangelho poderosamente no lugar onde eles passaram, de tal forma que chegou até nós hoje. Amém. Não é? Essa fórmula pode funcionar também conosco? Sim. Se a gente tiver humildade, se a gente for dependente de Deus, se nós buscarmos os ensinos dele, se tivermos relacionamento com ele em oração, assim nós teremos também o reino de Deus em nós e proclamaremos o seu Evangelho de forma poderosa para outras gerações. Um reino diferente e um rei diferente. Porque a gente já falou, né? O reino que eles esperavam era um reino humano, um reino de poder, um grande exército, um grande libertador. Mas Jesus Cristo entrou de forma humilde, montado em um jumento, e o ápice da sua coroação foi a cruz. Isso confundiu a cabeça de todos eles. Observem que quando Jesus fala a eles sobre o que ia acontecer no Lucas 17, a partir do versículo 20, Jesus fala acerca da vinda do reino de Deus, e ele fala que ele lembra como nos tempos de Noé, né? E ele fala que assim como no tempo de Noé, ele estava falando, mas ali eles não estavam, nem os discípulos entendiam. Quando Jesus falou que ele seria morto, que o filho do homem ia ser morto, nem eles próprios entendiam. Por isso nós devemos hoje, irmãos, ter paciência quando nós anunciarmos o Evangelho, porque em todas as épocas foi assim. Entender o reino de Deus não é fácil. Nunca foi. Olha que aqueles homens caminharam com Jesus. E Jesus estava falando para eles, e o próprio texto diz que eles não entendiam aquilo que Jesus estava falando. E somente depois, um texto que eu gosto muito, né? Quando Jesus, dos discípulos no caminho de Emaús, aí, mas não nos ardia o coração falar com ele. Então, a revelação daquilo que Jesus falou durante o seu ministério para eles, muita coisa foi se revelando depois. As escamas foram caindo dos seus olhos depois. Ele nos falou isso. Bem que Jesus falou que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E eles foram entendendo depois. Por isso que a nossa função é falar e praticar essa palavra, porque é o Espírito Santo que vai tirar essas escamas, é que vai fazer essa revelação cair na vida das pessoas, não é? Não somos nós que vamos tirar isso, mas a palavra, o poder está na palavra. Por isso que todas as vezes que a gente falar sobre o Evangelho com alguém, vamos citar a palavra. Não vamos dizer assim, olha, eu acho que isso é assim.
que é assim, assim, assim. Porque o poder está na palavra. Irmãos, já aconteceu comigo, eu fui criada no Evangelho. E Deus me deu uma mãe muito diligente na minha educação espiritual. Quando eu me lembro que mas eu não tinha feito minha decisão por Jesus Cristo. E eu lia a Bíblia, desde criança eu lia a Bíblia. Minha mãe me ensinou a ler, já me deu uma Bíblia, e eu desde criança eu leio a Bíblia. E quando eu fui para a maternidade, tem meu segundo filho, eu tinha 17 anos. Com 20 anos eu tinha 4 filhos. Aí, na cabeceira da cama da maternidade, tinha um Novo Testamento dos Gideões. E aí tinha escrito na capa: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês acreditam que eu nunca tinha lido aquele versículo? Desde criança que eu li a Bíblia, eu nunca tinha lido aquele versículo. E aí, entre uma contração e outra, eu olhava para o Novo Testamento estava escrito lá. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu ficava encucada, que texto é esse, né? E eu, quando eu cheguei em casa, depois de ter o meu filho e tudo, e eu fiquei lendo aquele texto, e fui lendo, relendo, e até hoje me chama a atenção. Por que eu nunca tinha lido esse versículo? Ou eu já tinha lido, certamente várias vezes, né? Mas ele nunca falou ao meu coração como ele falou naquele dia. E 6 meses depois do nascimento desse meu filho, eu tomei uma decisão lá de Jesus Cristo, né? E até hoje, glória a Deus, estou aqui com ele. Esse reino veio habitar em mim, pela graça de Jesus. Então, essa revelação da palavra, irmãos, ela é através da palavra. E a gente deve ministrar a palavra. E o Espírito Santo de Deus vai fazer o convencimento, vai tirar as escamas, vai tirar a cauterização do entendimento. É Ele que vai fazer essa obra de transformação na vida das pessoas. O reino de Deus, ele é um reino de crianças e não de jovens ricos. Achei muito interessante. Acredito que aquele Novo Testamento ajudou você a tomar a decisão lá de Jesus, né? Sim. Foi muito importante. E interessante que não foi o que eu li dentro dele, porque eu já conhecia ele e já tinha lido em casa. Foi o que alguém escreveu na capa dele. Veja como são as coisas, né? A palavra de Deus, ela chega até nós de uma forma muito, cada qual com a sua peculiaridade. Uma coisa que eu amei assistir na semana passada foi a profissão de fé dos nossos meninos e meninas. Que coisa linda de se ouvir, né, irmãos? Linda. Eu acho que todo mundo que estava ali se emocionou de ver, porque quando é nosso filho, sobrinho, parente, a emoção é outra, né? Mas eu não tinha diretamente, porque a gente considera todos como os nossos, né? Eu não tinha diretamente ninguém, mas eu fiquei emocionada de ver, irmãos. Uma das coisas que me chamou a atenção foi que nenhum evento da igreja Teosópolis deve ser menosprezado. Ele deve ser valorizado por nós. E sempre que nós pudermos fazer alguma coisa, além de orar, devemos fazer para que muitas outras crianças, adolescentes, jovens, adultos participem desses eventos. Porque a gente sabe que nem sempre é acessível financeiramente para todos. Mas eu sei que essa é uma igreja que tem uma característica especial em contribuir. E isso tem sido feito, e nós sabemos que daqueles 95 adolescentes que estão ali naquele retiro, muitos deles ainda não conhecem Jesus. E vários deles que conhecem ainda não tomaram essa decisão. Então esse foi o primeiro ponto que me chamou a atenção. Foi como eles disseram, todos os adolescentes disseram, que foi a partir do congresso, que foi a partir do retiro, que eles se sentiram incomodados, impactados pelo Espírito Santo a tomar uma decisão, mesmo tendo nascido numa lar cristã.
Foi muito importante isso. E o importante também, irmãos, é ver como a igreja está crescendo e como é importante investir no ministério infantil. Como é importante investir nas nossas crianças, porque nós estamos caminhando agora para um momento da história muito difícil para evangelizar. Como é que a gente chega no coração dessas pessoas que estão nascendo agora, neste mundo que está plantando no coração das nossas crianças, jovens e adolescentes, que eles podem ter, e que o ter é que é importante, e que o ser, o que eles fizerem é que é importante. Como plantar no coração desses meninos e meninas que o reino de Deus é invisível e que nós precisamos tê-lo para chegar à vida eterna. Esse foi um momento importante. Então, o reino de Deus é um reino de crianças e não de jovens ricos. Por que de crianças? Porque a fé da criança é simples. É simples. Não precisa de muita elaboração, irmãos. Não precisa de muitos instrumentos. Eu tive um pastor que minha mãe brincava com ele, porque também conhece ele, né? Pastor João Félix. É um pastor que até hoje eu digo a ele que ele continua sendo meu pastor e vai ser o resto da vida. Ele é paraibano e ele é muito engraçado. Aí minha mãe, que ela era assembleiana, mas ela sempre frequentou a igreja batista comigo, ela dizia assim, pastor João começa brincando. Ele sempre começava estilo pastor Hélio Lourenço, que começava sempre com uma palavra, uma brincadeira, uma coisa bem leve, né? Aí minha mãe dizia assim, pastor João começa a pregar como quem não quer nada. Depois ele mete a faca, de aquela coisa bem típica de paraibano, né? Porque ele se aprofundava de uma forma tão sutil que você não sentia. Então ele dizia assim, gente, pregação do evangelho é como você ter um carro e seu carro deu defeito no meio da estrada. Aí você tem em casa uma oficina com todos os equipamentos de ponta que você vai botar lá, conectar seu carro, vai dizer qual o defeito, ele mesmo vai consertar. Só que ali onde você está, você não vai ter acesso a essa tecnologia de ponta. Você só tem uma caixa daquela com ferramenta, com a chave de boca, chave de freio, e você vai ter que consertar seu carro com aquilo ali que está na sua mão. Então ele falava assim, que a oficina é a teologia, a filosofia, todo o conhecimento que às vezes as pessoas acham que precisam para pregar o evangelho. A caixa de ferramentas, irmãos, é a palavra, da forma como ela foi revelada para nós e com a instrumentalização que nós temos, cada um com a sua medida, né? Com a sua medida de fé, com a sua medida de conhecimento, com a sua medida de cultura, com o seu jeito de falar. Não tenha medo de falar, dizer assim, eu não sei como expor o plano de salvação. Fale o que Jesus fez na sua vida e vai impactar aquele que está ouvindo. Porque se ele vai dizer assim, bem, se fez na vida dele, pode fazer na minha também. No mínimo, né? Vai pensar dessa forma. No mínimo. Então, irmãos, nós não precisamos de ter uma grande elaboração para falar de Jesus e para que esse reino faça parte de outras pessoas também. O que é a fé simples da criança? A criança acredita naquilo que a gente conta para ela, mas naquilo que a gente fala. A fé dela é simples, ela acredita no que os pais lhe contam. Por que aqui a lição nos diz que o reino de Deus é o reino de criança e não de jovens ricos? Porque a criança depende dos outros, o que a irmã falou, a dependência dos outros. Se a gente não alimentar o nosso bebezinho, ele vai morrer de fome. Se a gente não der banho, se a gente não ensinar ele a andar, falar, se comunicar, como é que ele vai sobreviver? Ele depende inteiramente de nós. Já imaginou se a gente tivesse essa noção de dependência de Deus e a gente praticasse essa dependência de Deus, mas a gente fala como? Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora está nas mãos de Deus.
É assim que a gente fala. A gente devia ter. Eu estou rindo de mim mesma, viu? Eu me lembrei agora do pastor Cláudio Duarte. Cuidado, você pode estar rindo de você mesmo. Eu estou rindo de mim mesma, viu? Porque eu falo isso também. Às vezes a gente deveria colocar em primeiro lugar nas mãos de Deus, né? E Ele ia orientando passo a passo do que a gente ia fazer, né? A gente diz, não, mas a gente vai na força do braço, né? E aí vai, e não chega, porque aquilo ali, Deus tinha preparado, que era Ele que ia fazer. Não era a força do nosso braço. A gente mas agora então está na mão de Deus. Mas se fôssemos dependentes de Deus, como as crianças são de nós, nós estaríamos fazendo parte do reino de Deus como crianças e não como um jovem rico. Terceiro lugar, a indiferença às riquezas do mundo. Irmãos, eu me lembro que eu fiz uma festa de aniversário e a mãe era uma professora e a professora ganhava mal. Hoje não, hoje as professoras estão ganhando muito bem, né, Karen? Essa professora se esforçou tanto para dar um carro de controle remoto. Isso era 1900 antigamente, viu? Imagine o que é um carro de controle remoto antigamente, para esse filho. E aí chegou uma pessoa e deu um fusquinha azul, daqueles que se compram na feira, que não é nem de fricção, daquelas rodonas assim, né? A criança se encantou com o fusquinha azul, com aquela rodona. E a mãe toda hora pegava o carro aqui, filho, seu carro. Então o menino largava aquele carro para lá e pegava aquele fusquinha e brincava. O menino ficou encantado. Então, olhe como são as crianças, indiferença às riquezas deste mundo. Criança não olha o valor das coisas. Hoje elas estão aprendendo o valor das coisas bem cedinho, né? Mas, a priori, as crianças, então nós devemos ser assim, indiferentes para ter fé, para se chegar, para que o reino de Deus chegue até nós. Nós precisamos ser indiferentes às coisas do mundo. Como são as crianças? Despreocupação com as coisas do mundo. O que é preocupação? É estar preocupado com antecedência. As crianças não se preocupam com o que ela vai comer amanhã, com o que ela vai vestir. A criança se preocupa com nada, né? E nós deveríamos ser assim. Quando Jesus faz essa comparação, é nesse sentido. Humildade. Como as crianças são humildes, né? O pai pega, dá uma coça, daqui a pouco ele vem, abraça as pernas, né? Do pai, da mãe, não tá nem, não guarda rancor, nem nada, né? Humildes. Coração puro, né? Puro. Coração puro. Caráter inofensivo. Né? Via de regra, a criança ela não tem malícia, ela não tem maldade e ela não tem o caráter ofensivo. Então nós, para recebermos a Jesus, nós precisamos ser igual a criança. Precisamos se aproximar. Quando Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. Então, para que nós tenhamos o reino de Deus, basta se aproximar dele. Basta nós ir até ele. Ele sempre vai estar disponível para nós. E um dia ele virá até nós. Hoje nós precisamos ir a ele, porque ele já veio até nós a primeira vez, não é isso? Ele veio, encarnou aqui nesse mundo, voltou para o céu, e agora nós devemos ir a ele, porque ele tomou a iniciativa primeiro. Mas um dia ele virá pela segunda vez. E quando ele vier pela segunda vez, virá com poder e grande glória para julgar a todos. Amém, Pai. Finalizando, um cristão pode ser rico? Pode. É pecado ser rico? Não. Os nossos patriarcas foram ricos. De que maneira um cristão rico pode servir ao Senhor? Alguém pode aqui dizer? Como é que um cristão rico pode servir ao Senhor? Humildade, né? Humildade, amor, né? Isso. Mas contribuir com missões.
pastor que deixou o pastorado para ser missionário. Quando ele deixou a nossa igreja, ele foi ganhar 30% como missionário do que ele ganhava como pastor. Tanto é que amigos e a própria igreja ficou contribuindo ainda com ele, com a família, durante um tempo, para que ele se adaptasse. E aí ele foi ser missionário no bairro Novo Horizonte, em Irecê. E lá, um homem rico, que tem um ministério de construir templos. Ele construiu esse templo onde o pastor João Félix foi ser missionário. E eu achei bonito porque eu não conhecia. Existem hoje consórcios de empresários que constroem templos. E existem muitas formas de pessoas que têm posses contribuir no reino de Deus com as posses que Deus dá. Então, ter posses não é casa. Aqui perguntando a lição: você já teve que renunciar a alguma coisa para seguir a Jesus? Está falando do jovem rico, né? Como o Tânia falou. Ele ficou triste, porque é o único ponto da Bíblia que a gente vê Jesus fazendo um confronto de uma pessoa com seus bens, mandando que ele deixe seus bens materiais. Ele disse para os discípulos que ele, Jesus, não tinha onde pousar a sua cabeça, não tinha morada, ele não tinha nada, quem seguisse ele também ia ter que viver da mesma forma. Mas não é esse o contexto. O contexto do jovem rico foi porque Jesus, que via o coração, sabia que ele era apegado com as coisas materiais. E sabia que ele, para segui-lo, teria que deixar aquelas coisas. E aí a pergunta é essa: será que nós precisaríamos renunciar a algo, materialmente falando? Claro que nós precisamos renunciar ao pecado para aceitar Jesus e para ter Jesus, para que o reino de Deus esteja em nós. Mas a gente está falando de coisas materiais, de ter, né? O princípio hoje da lição é o ter. Será que nós precisamos renunciar ao ter para ser servo de Cristo e para ter o reino de Deus em nós? Né? E finaliza dizendo que nós podemos sim ter riquezas. A riqueza não pode nos possuir, mas nós podemos possuir riquezas. Então não é errado. Não é estudar, não é errado. Ter uma empresa não é errado. Ter uma casa de praia não é errado. Ter lazer, viajar, nada disso, irmãos, é pecado. O que não pode é que todas as coisas tomem o lugar de Deus em nossas vidas e tomem o tempo de adoração a Deus em nossas vidas. É sobre isso, né? E concluindo, a lição nos fala sobre humildade e orgulho. A gente já falou sobre isso, né? O orgulho, ele é o oposto da humildade, e nem sempre a humildade ela está ligada a quem é pobre, no sentido lato da palavra. A humildade, ela nos conecta com Jesus, que é o rei que se tornou servo. É o nosso maior exemplo de humildade, é Jesus. Amém. Segundo lugar, para valorizar o ser ao invés do ter, nós devemos praticar a disciplina da oração. Para que nós tenhamos fé, já vimos que a fórmula é humildade, ensino, estudo da palavra, dependência de Deus, oração. E nós precisamos, através da oração, expor nossa necessidade diante de Deus, que é a forma de dependência de Deus. E a atitude de quem pede, assim como aquele cego de Jericó, né, que está dentro do texto que nós estamos estudando nessa manhã, que era Lucas 18, 35 a 43, só pode receber misericórdia quem permite que Jesus entre em sua própria miséria pessoal. Essa é a dependência de Deus, esse é o ponto-chave da nossa dependência e da nossa humildade. A gente só pode ser liberto, salvo, ter o reino em nós, se nós reconhecermos a nossa miséria, o nosso pecado, o nosso estado de limitação e assim
formos diante de Deus como uma criança, dependendo dele, para que ele haja em nós, e haja bem em nós. Né? Que o Senhor assim nos abençoe. Eu pedi ao professor Adervan que ore, encerrando este momento. E agradeço desde já a confiança do professor de ter me colocado à frente da sua classe. Oremos, irmãos. Senhor, nós te louvamos, Pai, por tudo aquilo que ouvimos nesta manhã, pelo que compartilhamos, pelo que testemunhamos, pelo que analisamos em nossas vidas a partir da Tua palavra, Senhor. Que, ó Deus, esses ensinos, Senhor Deus, que o Senhor registrou na Tua palavra, Senhor, através da vida de Jesus, Senhor, continue a cada dia se aprofundando em nossas vidas, Senhor, transformando as nossas vidas, nos ensinando e nos mostrando, Senhor Deus, o que é o Teu reino em nossas vidas, Senhor, de como deve ser, Pai, das nossas atitudes, Senhor, e das nossas decisões dia a dia, nas nossas escolhas, Senhor. Que estejamos optando sempre, ó Pai, nos decidindo sempre, ó Deus, pelo Teu reino nos nossos corações, Senhor. Teu reino em nossas vidas, Senhor. Teu reino no nosso dia a dia, Teu reino no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas vidas, Senhor Deus, nos nossos relacionamentos, Senhor. Nos ajuda a testemunhar do Senhor sempre, Pai, e a viver a verdadeira vida do Teu Evangelho em nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém.